Oi, amores, eu sou Heloísa Bernardo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o perdão. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo com amigos, tá bom? E aí, você já perdoou alguém ou ainda tem alguém para perdoar? Vem! Bom, gente, vamos falar sobre o perdão. O perdão é um tema muito difícil de falar, de ser falado, porque acredito que quase todos os seres humanos têm uma dificuldade de perdoar e que a gente precisa ser transformados de verdade, de dentro para fora, para poder perdoar alguém. Eu sempre fui uma pessoa que guardava muitas mágoas, tinha um rancor enorme das outras pessoas. Se eu soubesse que a pessoa tinha falado tanto assim de mim, eu já criava um ódio eterno. E uma dessas pessoas que eu tinha ódio, que eu não queria falar nem olhar na cara, era o meu próprio pai. Ah, Heloísa, mas por que? O que aconteceu? É uma história longa em que eu não quero compartilhar, mas que eu cresci sem pai, foi bem difícil pra mim. Tive que ver a minha mãe sofrendo assim pra cuidar, né, de duas filhas sozinha. Então, pra mim, essa é uma das partes. E que talvez depois eu conte pra vocês de fato o que aconteceu. Mas o que eu escutava do meu pai era só a versão que a minha mãe tinha pra falar. E também algumas pessoas da própria família dele que falavam. E isso ia me criando um ódio, uma coisa que eu não sabia explicar. Mas eu sabia que aquilo estava me fazendo mal. Estava fazendo mal pro meu coração, pra minha mente. E que eu não vivia em paz com aquilo. Quando eu passei a conhecer Jesus, que eu ainda estou conhecendo, eu costumo dizer que eu ainda não conheço Jesus por inteiro. Todos os dias eu conheço um pouquinho sobre Ele. E aí, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a ver que eu estava sendo muito tola, que eu estava sendo muito errada por estar fazendo isso, que eu precisava perdoar as pessoas e uma dessas pessoas era o meu pai. Porque aquele ódio, aquele rancor todo que eu estava guardando, aquilo estava me fazendo muito mal. E fazendo mal para minha mente, para o meu coração, e o que eu precisava colocar para fora aquilo. Então eu fui até Jesus, falei para ele sobre isso, disse que não estava bem e tal. Então Jesus, ele começou a trabalhar na minha vida em relação ao perdão. A minha vida estava um quebra-cabeça com todas as peças fora do lugar. E Jesus, ele veio, foi colocando as pecinhas no lugar, foi trabalhando nessa parte do perdão. E aí comecei a ter uma vontade de perdoar o meu pai. Eu perdoei o meu pai por tudo que ele fez, tanto comigo quanto a minha mãe. Cada um sabe do que passa, cada um sabe do que pensa. Mas Jesus, ele conhece o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Então, eu sempre falava pra ele, eu quero perdoar, não quero viver com isso, por mais que eu esteja com essas coisas agora. Não é isso que eu ia falar, mas tipo, por mais que eu não queira perdoar ele, eu preciso fazer isso. Eu quero perdoar, eu quero viver em paz. E que eu preciso perdoar para que o Senhor possa me perdoar também. Para mim ser perdoada, eu preciso perdoar. E eu tinha muitas pessoas para perdoar. Então, eu comecei a trabalhar sobre isso, a estudar sobre o perdão, a meditar na palavra do Senhor através disso. Então, Jesus começou a abrir a minha mente, que eu precisava realmente pedir perdão e ser perdoada. E aí eu perdoei o meu pai por tudo que ele me fez, por todas as coisas que eu soube, por tudo, tá? Eu não tenho mais ódio dele. Hoje eu amo ele, mas antes eu tinha um ódio eterno dele, que eu não queria vê-lo nem pintado de ouro, como diz o ditado aqui, né? A gente não quer ver nem pintado de ouro quando não quer ver aquela pessoa. Mas cada um constrói uma imagem de uma pessoa de uma forma. E eu construí que pra mim ele era um monstro. E que eu não perdoaria ele de jeito nenhum. Só que eu não sei do que se passa no coração dele. E cada um oferece o que tem dentro de si. E eu não sou uma pessoa ruim. Então por que eu vou ficar guardando, tendo ódio de uma pessoa? Isso vai me fazer mal, vai fazer mal pra mim. Então eu perdoei. A gente não tem contato mais. Pela honra e glória do Senhor Jesus, eu perdoei. Estou livre disso, desse fardo que era pesadíssimo. Perdoei as outras pessoas que tinham me machucado. Perdoei meus colegas e amigos que também, a gente sempre tem aquele colega, aquele amigo que nos machuca.
Então Deus foi trabalhando sobre o perdão na minha vida e eu consegui perdoar. E depois que eu fui liberta disso, as coisas começaram a mudar de fato. Então, gente, o perdão, você precisa liberar o perdão para outras pessoas. Porque o perdão, ele é uma porta enorme que você abre, quando você perdoa, que se abre muitas coisas para você a partir do momento que você decide perdoar outras pessoas. Então trabalhe sobre isso na sua vida. Às vezes a gente guarda muita mágoa de alguém, a gente tem ódio, cria muito ódio de uma pessoa, sendo que as coisas não é para ser desse jeito. E isso acaba nos prejudicando, a gente fica doente, nosso coração fica mal, a gente fica mal da mente, ficamos ansiosos, ficamos pensando mil e uma coisa a respeito daquela pessoa, quando na verdade às vezes a pessoa não tá nem desejando o seu mal, mas você tá lá desejando que a pessoa até morra, né, por causa disso, daquilo, e a palavra tem muito poder. Então devemos ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz, né, porque Jesus Cristo, ele deixa bem claro que a palavra tem poder. Então use sempre as palavras ao seu favor. Se você tem alguém para perdoar, perdoe, procure essa pessoa, converse, fale. E tenha esses momentos assim especiais de falar sobre o perdão com outra pessoa, porque é essencial, tá? É essencial mesmo. E a gente precisa fazer isso, precisa adquirir o perdão, precisa perdoar, porque é perdoando que se é perdoado. E aí você fica com o coração leve e feliz, e você já, quando acontecer outras coisas que façam você ficar com raiva daquela pessoa, você, vou perdoar porque Deus sabe o que faz. E Jesus mesmo fala que deixe para Ele que Ele vai fazer justiça. Então você não tem para que se preocupar com o que vai acontecer, o que eu devo fazer, quero prejudicar aquela pessoa porque ela me fez mal. Não. A justiça de Deus não é falha. A justiça do mundo, ela é falha. Dos homens, ela é falha. Mas a de Deus, ela não é falha. Vocês sabem do que eu estou falando. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele não tem defeito nenhum. E ele fala que deixe para ele que a justiça ele vai fazer. Então entrega tudo nas mãos dele. Deixa que ele vai resolver, deixa que ele vai fazer do jeito dele. Não adianta a gente estar guardando rancor, guardando ódio daquela pessoa, se não vai resolver. Você só vai ficar doente. A gente adoece nosso coração e a nossa mente por causa dessas coisas, por causa de pensamentos, de falta de perdão, de falta de amor. E Jesus, ele é amor. Então ele passa o amor para você. Você começa a se sentir constrangido. Por quê? Porque às vezes você tá ali em momentos de oração, tendo um relacionamento com Cristo, mas é tipo que você ainda não perdoou. Aí quando você não perdoa, ou quando você tá no caminho de Cristo, ou tá assim com Ele, tendo um relacionamento, e você continua fazendo coisas erradas e tal, você fica constrangido quando tá conversando com Ele, porque Ele sabe do que você tá fazendo, Ele sabe dos seus pensamentos, sabe do que você faz. Aí você acha que tá escondendo algo dele, mas Ele sabe de tudo. Mas Ele espera que você conte pra Ele. Então conta pra Ele tudo. Se você tem alguém pra perdoar, você fala: Jesus, eu tô com aquela pessoa que eu tenho muita mágoa, tenho muito ódio da minha mãe, do meu pai, essas coisas assim. Se você tem ódio, né, dessas pessoas, de algum familiar, conta pra Jesus, que Jesus vai trabalhar na sua vida sobre o perdão. E você vai ver o quanto as coisas vai mudar pra você depois que você se abrir pra Jesus em relação ao perdão. E quando você perdoar as pessoas que você precisa perdoar, e você sim será perdoada no nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele é perfeito, perfeito, e Ele te entende, Ele sabe de todas as coisas. Antes de você falar ou pensar em algo, Ele já sabe o que você vai fazer. Então é isso, gente, que vocês perdoem, que vocês tenham amor no coração, que vocês busquem acima de tudo a palavra de Deus, para que vocês comecem a trabalhar sobre isso. Se você é uma pessoa muito rancorosa, não faça isso com você. Eu já fui assim, e eu confesso que eu não gostava dessa versão minha, eu não me sentia bem. Hoje eu sou uma pessoa assim, totalmente diferente. Às vezes eu até, meu Deus, eu era desse jeito e tal, mas é porque Deus constrange mesmo, mas Ele nos constrange de uma forma linda e que faz a gente enxergar que Ele sempre é o certo e que o caminho dele é perfeito e a sua vontade é maravilhosa,
tá? Então, não deixem de orar por isso. Peçam direcionamento a Deus, discernimento para que vocês entendam o que Ele quer falar para vocês. E que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Que Jesus abençoe todos vocês, porque só Deus pode mudar tudo e ninguém mais. Bom, amores, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, de compartilhar com um amigo. Talvez um amigo ou uma amiga sua precise ver esse vídeo falando sobre o perdão, que é muito importante, tá? E garanto, se você ficar por aqui, você não vai se arrepender. Teremos vários vídeos falando sobre Jesus, vários vídeos de treinos, vamos ter vlog. Lembrando que aqui não é sobre religião, é sobre Jesus Cristo, então vai ter bastante coisa legal por aqui. Não deixe de se inscrever e deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, deixa nos comentários se você precisa perdoar alguém, se você precisa trabalhar sobre isso. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!